Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Retornando aqui com a nossa aula sobre fração, onde eu preciso usar soma e subtração, só que com uma dica, denominadores diferentes. Então, essa dica aqui é justamente aquilo que a gente vai precisar conhecer e já ter em mente que precisamos do quê? Do conteúdo referente à decomposição em fatores primos, porque é nesse momento que a gente vai usar aquele processo da decomposição. Então vamos lá, se você vem acompanhando os vídeos do canal no YouTube e também as nossas aulas aqui, pequenininhas, rapidinhas, pelo Instagram, nas nossas aulas passadas fizemos a decomposição em fatores primos e na última aula falamos sobre MMC. E justamente para que resolvamos esse tipo de operação, para que consigamos fazer esse tipo de resolução de exercício, a gente precisa dominar o conteúdo referente à decomposição. Por quê? Porque quando eu tenho a soma e a subtração de frações com denominadores diferentes, eu preciso do quê? Eu preciso colocar essas frações num denominador comum, num fator comum. E como eu consigo isso? Fazendo a decomposição, fazendo o MMC dos números envolvidos nos denominadores das frações. Então, vamos lá, eu coloquei aqui a soma e a subtração. Percebam que nessa aqui, na soma, eu tenho números num denominador que fazem parte do universo dos números primos, essencialmente falando. Eles não são múltiplos entre si e nem são divisores, mas são números primos. E a decomposição de fator em primos diz justamente o quê? Que a gente só vai conseguir fazer esse processo se nós tivermos o conhecimento de quem são esses números primos. Eu sei que eu já falei aqui no canal que eu vou disponibilizar esse conteúdo para vocês, mas finalizando essa playlist aqui de resolução de exercícios com a fatoração e a decomposição, eu faço ali uma retomada de conteúdo, tá bom? Então, vamos resolver essa primeira. Então, eu vou começar como? Eu tenho 2 e eu tenho 7. Não posso somar, porque são diferentes. Tenho que reduzir a fração ao mesmo denominador. E aí, eu vou pegar e venho aqui no cantinho, ó, e vou fazer a fatoração. Vamos lá. 2 e 7. Sempre iniciando pelo menor número primo. Quem é o menor primo? 2. Então, aqui eu já sei, eu só vou conseguir mandar 2 por 2. Então, ó, aqui vai dar 1. E o 7, como a gente já falou na aula anterior, eu não vou dividir. Por quê? Porque a decomposição, a fatoração, ela só admite que você faça isso entre números que são múltiplos. E os resultados sempre terão de ser números inteiros. Ah, poderia dividir 7 por 2? Dá 3,5, só que 3,5 é decimal, não é número inteiro, ok? Então, a gente copia o 7. E agora a gente manda pelo próximo número primo, que vai conseguir dividir o 7, que é ele mesmo. Então, a gente copia de novo aqui, ó. O 1, que foi o resultado do cálculo anterior, repete, e o 7 por 7 dá 1. Muito bem. Como é que a gente resolve isso agora? Na aula passada, eu também ensinei vocês a fazerem o quê? Quando a gente terminar a fatoração, os números, os fatores primos que eu encontrei, eu posso multiplicá-los. Ou também posso elevá-los na situação de potência para fazer a multiplicação. Aqui não tem potência, porque o 2 aparece uma vez e o 7 também. Então, aqui basta que eu faça a multiplicação entre eles, que dá 14. Maravilha. Pronto, cheguei no meu fator comum. Então, ó, eu digo que o MMC de 2 e 7 é igual a 14. Muito bom. Agora que eu encontrei, o que eu vou fazer? Bom, a partir daqui, eu tenho alunos que fazem, às vezes, eles apresentam uma dificuldade muito grande. E essa é uma dúvida recorrente. E agora, o que eu faço com esse número que eu encontrei? Eu vou aplicar na resolução das frações que eu tenho. Eu vou deixar aqui, vou dar um segundinho para vocês fazerem um print. E vou apagar. O que eu vou fazer com aquela resolução lá? Eu vou anotar aqui só para não esquecer.
eu fiz o MMC e eu encontrei de 2 e 7, que foi 14. Muito bem. Agora, eu vou distribuir esse MMC que eu encontrei, vou escrevê-lo aqui, né? Distribuindo nos denominadores novos, vamos dizer assim, nos denominadores que eu encontrei comum, que é o 14. E qual é o cálculo que eu vou desenvolver agora? A regra diz, uma vez que você encontrou o MMC, deixa eu apagar esse 14 daqui, para não complicar a vida. Vou reescrever aqui, ó. Espera aí, gente. Só um minutinho. De 2 e 7, 14. Vou deixar aqui no cantinho. Qual é a regra? Eu vou dividir pelo número de baixo o valor que eu encontrei e o resultado eu vou multiplicar pelo número de cima. Falando a linguagem matemática. Uma vez encontrado o MMC, eu divido o valor pelo denominador e depois multiplico pelo numerador. Então, vamos lá. 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes 1 é 7 de novo. Até aqui tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 14 dividido por 7 e depois vezes 1. 14 dividido por 7 é 2. 2 vezes 1 é 2. Muito bem. Então, agora eu posso fazer a soma da minha fração. Por quê? Os denominadores são diferentes. Eu já apliquei a regra da distribuição desse fator, dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador, e agora eu só preciso resolver o cálculo que está no numerador. 7 mais 2 é 9. 9, 14 avos. Esse é o resultado final da minha operação que envolve a soma de frações com denominadores diferentes. E a subtração? É igual, não muda nada. Eu vou precisar dos mesmos mecanismos, da mesma estrutura para resolver. A diferença é que a partir do 6º, 7º ano, a gente já entra na situação de regra de sinais. Mas esse exemplo que eu trouxe hoje, a gente não precisa se preocupar com ele. E depois a gente também vai trabalhar um pouquinho de regra de sinais no conteúdo do canal. Então, vamos lá. Hoje, para agora, vamos resolver, então, essa subtração. Eu tenho 2/5 menos 1/8. Caí naquela situação de novo. Denominadores são diferentes. Aqui eu tenho uma situação particular, que é o 8. 8 não é primo. Então, aqui a minha fatoração ela vai assumir uma outra colocação, ela vem de uma outra forma. Eu vou utilizar mais valores para dividir. E aí, na hora do fechamento, para encontrar o MMC comum, então a gente vai chegar no valor que não vai ser igual a esses daqui. Vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer aqui no cantinho a fatoração. Então, vamos lá. Eu tenho 5 e eu tenho 8. Eu posso começar direto pelo 5, porque o 5 só vai ser por ele mesmo e o 5 é primo. Tudo bem. E depois continuar pelo menor fator primo. Só que vamos seguindo uma regra. Vamos começar do menor fator. O menor fator, então, o que que tem? Eu não posso mandar o 5. 8 dividido por 2 é 4. Continuo por 2. O 5 repete. 4 dividido por 2 é 2. Mando de novo. O 5 repete. 2 dividido por 2 é 1. Pronto, aqui finalizei. Agora eu posso mandar pelo número 5. Próximo fator primo. 5 por 5 é 1 e 1 daqui repete. Olha que diferença que já deu do outro que a gente fatorou. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Isso se eu fizer todo mundo nessa sequência de multiplicação. Ou eu posso escrever 2 à terceira vezes 5. Na potência, 2 à terceira equivale a 8. Então, ó,
cheguei no meu denominador comum. Então, o mínimo múltiplo comum, ou o fator comum entre 5 e 8 será 40. Certo? Se você fizesse aqui na sequência, ó, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 40. Também ia dar do mesmo jeito, tá? É que eu sempre gosto de mostrar as duas formas de fazer, porque vai ser exigido ao longo do sexto ano, sétimo ano, oitavo e dali para frente, a colocação disso também em potência. Então, é sempre bom a gente voltar na escrita potencial para que vocês já se acostumem com ela. Muito bem, eu tenho 40. E aí, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui. Deixa eu só colocar MMC de 5 e 8 igual a 40. Esse eu não vou apagar porque vai dar espaço para vocês poderem dar uma olhadinha. Então, ó, eu copio 40 aqui e copio 40 aqui. Vamos lá. Mesma ideia do exercício anterior. Eu vou dividir pelo de baixo, pelo denominador, e vou multiplicar pelo numerador. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 2, 16. Mesma coisa aqui, ó. 40 dividido por 8 e o resultado vezes 1. 40 por 8 igual a 5. 5 vezes 1, 5. Denominadores iguais, já posso fazer somente o cálculo que está no numerador. 16 menos 5, 11. 40 avos. Esse é o resultado, então, da nossa operação. Percebam que ela tem o quê? Passo a passo. Então, primeira coisa que eu não posso esquecer, verificar os denominadores. São diferentes? Vou partir para o passo seguinte, que é fatoração. Ah, fiz a fatoração, cheguei no número comum. O que eu tenho que fazer? Distribuir para duas. Às vezes eu tenho 3, 4 frações aqui. Então, será para as 4 frações, para as 3, não importa. Vai fazer a mesma distribuição. E aí, a técnica. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Esses exemplos não consideraram regra de sinal, mas, às vezes, a gente tem cálculos na operação da fração que você vai ter que ter o domínio da regra de sinal para soma e subtração. A multiplicação e divisão de fração, ela acontece de uma outra forma. Ela não utiliza o MMC. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver como funciona também. É que eu estou seguindo a ideia do que foi o nosso assunto das aulas passadas, decomposição e MMC. E hoje eu trouxe mais uma aplicação para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer coisa, deixa nos comentários do vídeo a dúvida que você tem ou dúvidas de outras formas que a gente utiliza para resolver esse tipo de cálculo de soma e subtração de fração com denominadores diferentes. E aí, eu conto com vocês no próximo vídeo. E não esquece de seguir a professora Cláudia Tise lá no Instagram. Beijo, até!